Vamos nós novamente. Nós estamos numa série de mensagens. Começamos a segunda temporada do Family Matters. Semana passada a gente falou sobre uma família madura, ela vive debaixo da palavra. E hoje nós vamos falar que uma família madura, ela entende o que é o perdão, vive o perdão. Nós vamos falar sobre a temática do perdão. Uma família madura se perdoa. É disso que nós vamos falar. Falar de perdão é sempre um desafio, porque vamos falar a verdade, sejamos honestos, né? Quem nunca precisou perdoar? Quem nunca foi perdoado também, recebeu e deu perdão? Mas a gente precisa refletir sobre isso, porque isso tem a ver com a nossa maturidade. E muitas vezes nós, na emoção do dia a dia, nas emoções da vida, a gente se esquece de alguns princípios. E hoje eu quero falar sobre a família madura se perdoa. A verdade é que toda família tem suas feridas. Se a gente for pedir para alguém levantar a mão e contar, a gente não vai embora daqui hoje, não é? Todo mundo tem as suas feridas. Então, a questão não são as feridas, porque de fato todos nós temos. Mas o como a gente lida com as nossas feridas. Se é saudável ou não. Então a gente não apenas quer falar sobre o que é o perdão à luz da palavra. Refletiremos sobre a história de um personagem bíblico e sua família. Mas como devemos lidar com o perdão? Como que nós, como cristãos, nos diferenciamos de quem não é cristão e fala do perdão também? O que os dados, os estudos modernos falam sobre a falta de perdão? O que gera em nós? Então nós vamos dar uma pincelada sobre todos esses temas, certo? Ou seja, feridas mal curadas viram muros e não pontes, não é? Gera isolamentos, traumas, um monte de afastamentos de pessoas, silêncios, traumas e assim por diante. Então, o que o Evangelho nos chama a fazer a partir do tema perdão? Então, eu quero que você leia comigo a Gênesis 45, você que trouxe seu smartphone ou trouxe a tua Bíblia, você que nos visita, também eu vou projetar Gênesis 45, e nós leremos do 1 ao 15, tá? Referência para nós aí. A história de José. Quando José, de fato, se reencontra com seus irmãos. Então, só para a gente entender um pouco, antes da gente ler, José foi um dos filhos de Jacó, não é? E José, lá atrás, quando jovem, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu ali feixes, e o dele, sendo um dos feixes, seria exaltado. E, obviamente, seus irmãos ficaram com ciúmes, com inveja, e falou, vamos traduzir para nós, para de graça, moleque, você não é nada, quem é você? Né, traduzindo para hoje. Final das contas, toda essa inveja gerou um ranço dos seus irmãos, e ele foi traído pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, aonde ele foi jogado, não é? Numa cova lá, num poço, e acharam que ele tinha morrido, enfim, depois venderam ele como escravo. E assim passou-se anos e ele ficou no Egito. E os seus irmãos acharam que ele tinha morrido, não é? E seu pai Jacó também. Profunda foi a tristeza de Jacó. Mas a verdade é que então, daí para frente, toda a história se desenrola. E José, ele vai ser perseguido, ele vai para a casa de Potifar, ele foge, ele vai para a prisão. E muita coisa acontece com esse personagem até esse ponto da história. O Egito, nesse momento da história, estava abastado de riqueza, de alimento. E a terra onde seus pais estavam iria passar por uma grande fome, e eles estavam procurando lugar para se conectar, para não morrer, para sobreviver.
E então os filhos de Jacó vão para o Egito. E é esse ambiente de ir à procura de sobrevivência que eles se reencontram. José já era grande, já era governador. José já estava numa alta patente no Egito. E aí, nesse cenário, é que há o reencontro. Versículo 1. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. Ele havia reconhecido seus irmãos, mas os seus irmãos não. Até porque eles achavam que José estava morto. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram. Imagina como estava a flor da pele esse reencontro de José. Não é? E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Eu sou José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados. Fico imaginando aquela cena, os caras assim, né? Não é possível que é José. Ao se dar conta de que o homem diante deles era José. E perderam a fala. Imagina a cena. Eles perderam a fala. E aí José, cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravos ao Egito. Sou eu. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Eu fico imaginando, quando eu vou lendo histórias, eu vou imaginando cenários. Eu fico imaginando os irmãos agora pensando em de quem que vai ser a culpa, porque esse cara vai matar a gente. Agora é a hora da vingança, agora a gente está diante daquele que vai acabar com a gente. Ele é grande no Egito, ele tem poder, apenas abaixo do faraó, José. Agora acabou para nós. Então eu acho que o clima estava tenso. José emocionado e os irmãos tensos ali. Certo? Foi Deus, guarde essa palavra, quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Olha a postura de José, foi Deus. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, ou seja, seriam 7 anos de fome. Certo? Não haverá plantio nem colheita. De novo, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês. De novo, Deus. E de suas famílias. E para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Isso eu acho maravilhoso. E a gente vai aprofundar nisso. Maravilhoso. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó e administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor sobre toda a terra do Egito. Venham para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que têm. José acrescentou, vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram
e traga-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. Benjamim era o mais novo. Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos. Observe o final, gente. José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Então lembra, estava tenso, por isso que eu falo que estava tenso. Depois conversaram à vontade, tirou aquele peso. O perdão, o peso se foi, certo? Deus querido, mais uma vez nós oramos a Ti, e nós pedimos um só pedido, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor transforme o nosso entendimento, a nossa alma, nos lapide, Deus, mais um pouco nessa manhã. Que Teu Espírito Santo nos ensine o que é o perdão de fato. E que possamos não apenas ter conhecimento do que significa o perdão, mas que o Teu Espírito nos ajude a perdoar. Literalmente, Senhor, nos faça agir, não apenas na emoção, mas na obediência e na razão. É o que nós pedimos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre alguns estudos recentes sobre o tema do perdão, principalmente geração Y e Z. Eu entrei em alguns sites e fui dando uma pesquisada e eu trouxe alguns números para a gente refletir. Desse site foi um que eles fizeram com 14 jovens de 22 a 32 anos, portanto ali geração Y, grande maioria, né? Mas claro, sempre dá uma arrastadinha para cima e para baixo, mas a nossa geração, a minha geração, tá certo? Como que ela está refletindo esse estudo? Então foram perguntas abertas, o método, perguntas abertas, uma conversa, gravaram essa conversa, anotaram, certo? E depois identificaram os principais temas para compreender aqui a falta do perdão. Então, nesse estudo, a falta do perdão. Então, olha só o que concluíram. A complexidade da falta do perdão hoje. Vamos lá. Ó, o alto nível de ruminação. Então, a pessoa fica ali remoendo. 92% daquele que não perdoa fica ali remoendo. Fica ali pensando. O impacto, né, cognitivo que isso gera na mente. 92%, é alarmante. Outra coisa, desconfiança. A pessoa que não perdoa fica ali, ó, 85% desse número é desconfiança. Desejo de vingança, mais da metade ali, ó. Vai, vamos colocar meio a meio. Mas é muita coisa, vingança, o pessoal quer vingar. 57%, né? A ofensa fere ali, ó, vínculos profundos, eu anotei, né? Ativa, defensiva. Então, quando você não perdoa, você fica na defensiva, você fica com o pé atrás, desconfiado, querendo vingança, ruminando. Olha só o que está falando o estudo. Outra coisa, bagunça as emoções. Ou seja, há aquele lance de um pouquinho de dor, mas de prazer também, sabe? Vou dar aquela pisada, aquele sentimento de ego. Vou dar uma pisadinha, precisa aprender. É isso aí que está falando. Indicando ambivalência emocional. Então imagina o seu cérebro como que não fica bagunçado, não é? Para lidar, né, com isso. Tem mais coisa aqui. Nem sempre perdoar é visto como o melhor caminho para esse estudo. Então tem gente que acha que o melhor caminho é não perdoar mesmo. E olha só o que eles estão dizendo. Eles acreditam que protege, olha lá, proteger valores, 85%. Eu estou protegendo, né? Eu estou evitando novas ofensas. Então é uma autoafirmação, uma forma até de proteção e acreditam ali, ó, justiça pessoal. Não perdoam. 54 também, 14, não perdoam para gerar mudança no ofensor. Eles acreditam que eu não perdoando, de alguma forma eu vou fazer o outro refletir. Então o não perdão é encarado como uma espécie pedagógica de ensino. Então, só para vocês verem, mais coisa. A falta de perdão
né, também no estudo, vai falar que pode gerar crescimento e benefícios. A falta de perdão. É o que o estudo está falando, não é o que eu acho. 85% das pessoas acreditam que ajuda a evitar novas vitimizações. Então, eu não perdoar, eu evito vítimas. Ou eu mesmo ser a vítima novamente. 57% a 70% acredita que aumenta a autoestima, produtividade. Eles acreditam que eu não perdoar, eu fico mais produtivo. Eu fico frio, né? Eu fico gelado, então eu evito problemas. 64% acredita que gera lições de vida, que está crescendo com isso. Não é? Reduz tensões, libera recursos emocionais para o autocuidado. Isso é o que essa geração está acreditando. Mas também chegaram nessa conclusão também, o preço da falta de perdão. O estudo vai falar ali, ó, de emoções negativas, coisas ruins. Por exemplo, raiva, pensamentos negativos, 92% de raiva. Não só ruminando, mas aqui, ó, quando rumina, esse é o preço, ó, 92% dessas pessoas ficam com pensamentos negativos, com raiva. Gente, já pensou viver assim o tempo todo, com raiva, tenso? Outra coisa lá, dor, baixa autoestima, ameaças emocionais frequentes e assim por diante. Então, olha lá, a falta de perdão prolongado pode trazer danos emocionais, sociais, fora o isolamento, a perda de relacionamentos e assim por diante. Agora, você cristão acredita mesmo nisso? Eu não. Eu estou apontando um estudo. Será que não vale a pena perdoar? Então, olha lá, um pouco de um resumo. Quando você não perdoa, estresse. Estresse crônico, saúde mental ataca a saúde mental. A falta de perdão. O que acontece? Ó, eleva o nível de cortisol, que é o hormônio transmissor do estresse. A pessoa fica mais estressada com facilidade. Falta de perdão. Falta de perdão. Ao relembrar, principalmente o que aconteceu, né? O ofensor. Isso vai desembocar na onde? Mais ansiedade. Mais depressão. Um mundo mais assim. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, gera também lá, ó, número 2, doenças cardíacas. A pessoa fica com pressão alta, a pessoa fica com problema no coração. Risco de doenças cardiovasculares aí, ó. Sistema imunológico fica debilitado. Tudo porque não se perdoa. Olha só como que assusta, né? Dores crônicas, tensão muscular. Ó, o 3. Então vai afetar o quê? O meu bem-estar cognitivo, social. A pessoa fica congelada, né? Como eu falei, vai ficando fria, vai ficando apática, certo? E o número 4, emoções tóxicas, raiva, ressentimento, paranoia. A pessoa começa a viajar, começa a aumentar o problema, começa a falar de coisas que ninguém está vendo, só a pessoa acredita, né? Vai criando histórias, vai deixando aquilo ruminar na cabeça. Então, tudo isso, a falta do perdão. A falta do perdão. Agora, pensa um pouco os benefícios, né? A saúde mental e física. Quando você perdoa, você reduz o estresse, a ansiedade, depressão, a hostilidade, melhora da autoestima, você fica mais para cima. Só de você perdoar, você melhora o que? Teus relacionamentos interpessoais com a sua família, no teu trabalho, entre os irmãos. Ó, libera neurotransmissores positivos, como a serotonina e a dopamina, que são duas coisas extremamente importantes. A serotonina é o do humor, que te faz ficar alegre, certo? Que te bloqueia a tristeza, certo? Quem é psiquiatra aí, não sei se tem aqui no nosso meio, mas se você já foi, justamente às vezes é onde ele ataca primeiro, é aí, ele vai medir o nível de serotonina que você tem. Pessoas que estão depressivas, é esse hormônio aí. Né? E a dopamina, que é o do gás, da motivação, que te faz seguir. E olha lá, ó, redução da pressão arterial, a pessoa melhora, o coração bate melhor, a pressão abaixa, você fica mais calmo. Ou seja, você fica menos tenso. Será que você não precisa perdoar mais? Ou até mais rápido, né? Você vê que tem gente que fica retendo o perdão.
Libera mais rápido. Solta mais rápido. Certo? Vamos lá. Então, o que é o perdão em si? Vamos conceituar agora um pouco mais. O que é o perdão? Do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, o perdão é um processo. É um processo de libertação, de sentimentos reprimidos. Então, olha o que para a psicologia e para a psiquiatria é sentimento. Trabalha na área dos sentimentos, da emoção, certo? Olha lá, raiva, ressentimento, amargura, desejo de vingança. Olha lá. Ó. Em relação a quem causou um dano, seja ele real ou percebido. Então não significa esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é passar uma borracha, não tem como. Mas é romper com a dor emocional, como eu coloquei aí, ó. É um processo voluntário, né? Muitas vezes gradual. Então você vai ali um pouquinho por dia, você dá um passinho a mais, você vai ganhando credibilidade, vai um passinho a mais. Nem sempre é assim, né? Piscou, perdoou. Você vai ganhando credibilidade, você vai liberando aos poucos. Pode ser interpessoal, né? Perdoar alguém, ou intrapessoal, que é quando a pessoa se sente culpada. Já viu gente que, aquela pessoa que não se perdoa, que se sente culpada, também tem isso. Você precisa se perdoar também. Não apenas perdoar o outro, mas se perdoar também. Perdoar a si mesmo. Então, no final lá embaixo, ó, está associado à resiliência emocional. O quanto você é capaz de lidar com isso. E isso tudo vem de um estudo moderno desse doutor aí. Né? Ele está levantando, é um dos nomes aí hoje da atualidade, Dr. Everett. Ele é psicólogo clínico, referência mundial em pesquisa sobre perdão. Então ele vai falar a seguinte, frase dele: perdoar é dar um presente a si mesmo. Perdoar é dar um presente a si mesmo. E aqui a gente está falando só de ciência, hein? Só de ciência. Bom, do ponto de vista bíblico, começa em Deus. O que é o perdão? Já começa tendo a ver com a graça, né? Acabamos de participar da ceia. Perdão é aquilo que Deus fez conosco, nos perdoando do pecado, cancelando a nossa dívida, não é? Nos reconectando com Ele mesmo, por meio de Jesus. Mas também é um mandamento. Jesus falou: perdoe, perdoe. Ó, para que você se libere também da culpa, ó, refletindo o caráter de Cristo. Alguns versículos rápidos, né? Ali em Colossenses 3:13, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Isso Paulo vai falar aos Colossenses. Se perdoem, né? Se perdoarem as ofensas, o Pai lhes perdoará, que é Jesus ensinando ali a oração do Pai Nosso. Então há uma condicional. Se você não perdoa o seu irmão, Deus não vai te perdoar. Então aqui já começa a entrar um caráter espiritual, teológico. Você, cristão, que não perdoa, você está em dívida com relação ao próprio Senhor, porque Jesus falou: o Pai vai te perdoar se você perdoar. Porque é injusto, Ele nos perdoa dos nossos pecados, mas a gente não perdoa o próximo. Começa a haver um conflito, não só intelectual, teológico, mas também de vivência do Evangelho. O Evangelho não está fazendo sentido. Se eu entendo que fui perdoado por Cristo, por que eu não estou liberando perdão? Vocês estão entendendo um efeito cascata? Aquele que foi muito perdoado deve perdoar. Não importa quem. Não importa quem te fez mal. Não importa o sujeito oculto. Você tem que perdoar. Não há escolha. Senão não há perdão para nós. A gente já não está mais no ponto da ignorância. Não, agora nós somos cristãos e o cristão age diferente. O cristão deve perdoar. Não é uma sugestão. Vocês conseguem entender? O modelo do perdão é a cruz. Esse é o foco. Pai, perdoa-lhes. Lembra disso com os ladrões? Não é? Pois eles não sabem o que fazem. Então Jesus está liberando o perdão com aqueles que estavam o ofendendo na própria cruz. O modelo da cruz é esse para nós. A gente perdoa mesmo sabendo que o outro está errado. É o modelo da cruz. Então ali embaixo, ó, características do perdão. É incondicional, não há uma condição. Assim pode perdoar. Agora não pode. Não, é incondicional, não há condições.
É incondicional. Ó, não depende do arrependimento alheio. Eu tenho que perdoar. Isso é voltar ao óbvio. A gente precisa lembrar disso. Eu vou perdoar, eu tenho que perdoar. O Espírito Santo me habilita a perdoar, eu tenho que perdoar. É espiritual, mas tem efeitos emocionais, como a gente viu há pouco, relacionais e sociais. Então o que acontece? A gente libera o perdoador da prisão daquele ressentimento. Pensa nisso. É um ato de obediência, né? E humildade. O perdão é a chave que abre a prisão da culpa. Então a gente sai dessa prisão e nos conduz à liberdade da reconciliação. É isso que Jesus fez com a gente. Se eu não perdoo, eu não vou. Como que eu vou viver a reconciliação? Na prática. Perdão, eu tenho que entender o perdão. O perdão não minimiza o pecado. Muito pelo contrário, ele maximiza a graça. Como cristão, a gente precisa entender isso. Quando a gente perdoa, a gente não está botando pano quente. Não é isso. A gente sabe do efeito, a gente sabe do problema, só que a gente começa a liberar graça, porque a gente entende que foi assim que aconteceu conosco em Cristo. Por isso que o perdão, ele começa em Deus. Se a gente entende o quanto foi perdoado, a gente sabe que a gente vai ter que liberar perdão. Então tudo começa pela minha cosmovisão do Evangelho. O que é o perdão? O perdão é o que Deus fez com a gente. Perdoou os nossos pecados em Cristo na cruz. Então a partir desse modelo, eu vou liberar isso para o próximo, seja quem for. Por isso, me perdoa aí, gente. Vai me perdoando aí. Perdoa o pastor, viu? Não fica com ressentimento de mim, não. Mas, a gente fala aqui, mas mais cedo ou mais tarde, talvez eu volte a magoar. Qualquer um de nós aqui. A gente está sujeito a isso. Não é? Assim como eu também perdoo aqueles que falam um monte de borracha a meu respeito, que pensam coisa errada. Da mesma forma, me perdoem. É assim que tem que ser. Simples assim. A gente vai se perdoando e a gente vai se ajustando. Primeira coisa que eu queria relembrar com vocês sobre a história de José, então. O José, olha como ele começa pela emoção. Ele perdoou toda a sua família, mas ele chorou. Ele não minimizou a sua dor. Ele não deixou de lado as suas emoções. Ele chorou. Ele chorou, foi sentimental, chorou. A dor dele era legítima, verdadeira. Mas olha o que a gente aprende ali, ó. Primeira coisa, ele não reprimiu a sua dor. Não reprima a sua dor. Não se reprima. Lembra da musiquinha lá do Shurek, né? Não se reprima. Não reprima a sua dor mesmo. Não pode. Pessoas que não colocam para fora adoecem. A gente viu. Ruminar te deixa doente. Ele chorou, mas o que a gente aprende com José? Ele não se vingou. E aqui está algo precioso para nós. Ele não se vingou. Ele podia, hein? Tinha poder para isso. Mas ele beijou cada um dos seus irmãos. Linda a história de José. O perdão começa quando há espaço para a emoção. É isso que a gente aprende. Não existe aquele negócio daquele perdão seco. Você me perdoa? Perdoa. Não, não perdoa. Isso não é perdão. O perdão, ele é, primeiro que ele é carregado, né? Você viu o que a ciência fala? Que ele tem a ver com liberar sentimentos. Uma pessoa assim não liberou sentimento. Não. Perdoa. Não tem sentimento nenhum nisso. Então é preciso sentar, abraçar, chorar, lamentar, sim. Começa na emoção, certo? Precisa ter espaço para isso, mas não para o rancor. José não guardou rancor. Cristo não guardou rancor. E esse é o exemplo para nós. Não devemos guardar rancor daquele que nos ofende ou nos ofendeu. Isso vai mostrar o quê? Maturidade. José tinha maturidade. E claro, toda a história dele, Deus foi construindo, ele foi construindo, né? Ele foi passando por muitos problemas. Obviamente, cada história, ele foi crescendo na fé, na graça, no conhecimento, ao ponto de ser um gigante no Egito. E aí, nesse ponto da história, ele está preparado, ele é maduro. Então, ele sabe lidar com a dor sem se tornar escravo dela. É muito legal e a gente precisa parar para pensar nisso, né? Mesmo assim, ele não se entregou ao desejo de vingança.
Uma segunda coisa, aliás, aqui embaixo, ó, se você tem feridas que ainda ardem no teu coração? Uma pergunta ali, né? Se tiver, perdoe. Pare de alimentar o passado e entregue a Deus. Entregue a Deus. Esqueça o que passou, passou. O que você pode aprender com isso? Essa que é a pergunta. O que eu posso aprender com o que a gente passou de ruim? O que eu devo aprender com isso? Precisa ter perdão, gente. Se não tem perdão, a gente não cresce, a gente não avança. O passado fica ali remoendo, esquece o passado. Já foi. Se Cristo te perdoou, por que você não está perdoando também? Esse é o aspecto, certo? Segunda coisa para a gente aprender aqui nesse texto, de Gênesis 45, José confiou na soberania de Deus. Você também precisa aprender a entender o que Deus está fazendo na tua história. O que ele começou a fazer, ele vai terminar. Confiar na soberania. Nós não falamos que Deus é soberano o tempo todo? Então você precisa confiar que mesmo nas tuas dores ele está lapidando a tua história. Então a família madura perdoa quando enxerga o propósito de Deus. E isso é confiar na soberania de Deus. Certo? Então José, não minimizou o pecado dos irmãos. Ele passou por cima. Ele não minimizou. Ele enxergou com um propósito maior. Lembra que ele falou? Foi Deus. Deus me trouxe para cá, não foi vocês. Vocês podem até achar que vocês me fizeram mal. Mas foi Deus que me trouxe para cá, para salvar vocês. Olha aqui. Que narrativa gigantesca de significado. Você pode até achar que você está me fazendo mal, mas foi Deus que me trouxe para cá, viu, Rubem? Viu, Simeão? Vocês podem até achar, viu, Naftali, que vocês que me trouxeram para cá, que vocês me venderam, me fizeram mal. Mas deixa eu falar, Deus é soberano, Ele me trouxe para cá. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Para salvar a vida de vocês, que iriam passar fome. Vocês estão entendendo? Então você precisa olhar dessa maneira redentiva para a tua história. O que Deus está querendo te ensinar com tudo que você já viveu? Então, José vai além da traição. Foi Deus. O perdão amadurece quando reconhecemos a soberania de Deus em meio ao sofrimento. Isso é maturidade. É isso que nós precisamos ter nas nossas famílias. Esse tipo de maturidade. Não é? Ele troca uma possível linguagem de acusação por uma narrativa redentiva. Ele começa a olhar com redenção para aquela história que seria uma desgraça. Ele não é um positivismo, uma confissão positiva, não. Olha o que Deus está fazendo, ele aponta para Deus. Deus é o protagonista de tudo isso que está acontecendo. Você consegue perceber? Então ele vê redenção. Na soberania de Deus, eu e você precisamos ver redenção da nossa casa. Redenção do nosso trabalho, redenção das nossas amizades, redenção dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, e assim por diante. Nós precisamos ter esses olhos redentivos. Isso é viver pela fé. Eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. E o terceiro aspecto, né? A dor não foi o fim da história, foi parte do plano. É interessante a gente perceber isso na vida de José. Então, olha só, você está olhando para a sua dor familiar como um fim ou como ponte para um novo propósito? Como uma fase a ser superada? Isso vai mostrar o quanto você é maduro. Eu, como pastor, eu atendo muitos casais. E vira e mexe, o que falta é perdão, gente. Porque vamos ser sinceros aqui, que casal que não briga? Que casal que não tem desentendimento? Fala um. Não existe. Não existe um casamento que não tenha DR, que não tenha discussão. O que não pode ter é o tempo todo, né? Acorda brigando, dorme brigando, toma café brigando, pô, aí já está estranho.
Mas vira e mexe, quem nunca sentou para discutir a relação? Ó, não gostei do que você fez. Ó, o que você fez me magoou. Ó, não faça isso na frente dos outros. Ó, não sei o que, ó, sei que você falou com o nosso filho. Normal. Normal. Agora, eu preciso enxergar o que Deus está fazendo em tudo isso. E perdoar. Perdoar é confiar na soberania de Deus. É isso que a gente aprendeu aí com José. Talvez o que você viveu há 10 anos atrás, 20 anos atrás, pode ter doído muito. Pode ter te feito sofrer demais. Mas é preciso perdoar. É preciso fechar esse ciclo. E mais do que isso, você entender que não foi em vão. Deus estava te lapidando de alguma forma. E você precisa ver isso. Aonde foi que você cresceu em tudo isso? Consegue perceber? Aonde foi? Também converso, vira e mexe com amigos pastores, com líderes. Eu vejo muita gente machucada, gente, com igreja. Eu vivi isso, né? Falei semana passada, meu pai viveu isso, ficou fora da igreja por anos. Porque pessoas fizeram mal. E às vezes a gente não está bem, está num dia atravessado, a gente devolve a pancada. E depois, por conta de emoções, a gente compromete um futuro. Por conta de 5 minutos, a gente joga fora a nossa família. Um relacionamento que construímos há 10, 15, 20 anos, 30 anos. Por conta de uma conversa quadrada que era só sentar e falar, você me perdoa? Não. Mas fica aquele ego, aquele orgulho e aquela coisa. E você joga tudo fora. Joga tudo fora. Precisa sim ter espaço para emoção, mas precisa refletir o caráter da cruz no teu casamento, na tua família. A gente precisa olhar para tudo isso. Deus é especialista em usar o mal para produzir algo em bom em nós. Então lembre-se, famílias maduras são aquelas que escolhem a lente da soberania de Deus. Às vezes, aos olhos humanos, parece loucura a gente tomar essa decisão de perdoar. Ah, você é maluco, você vai perdoar? Você é bobo mesmo. Ah, você é uma idiota. A gente ouve isso, não é? Mas não é sobre a autoridade dessas pessoas que eu vou viver. Não é sobre o que meu chefe pensa, o que o meu vizinho, minha vizinha pensa. É sobre o que Deus pensa. Deixe qualquer um falar, botar o rótulo que quiser sobre você, o que importa é que Deus vai falar assim, filho obediente, eu vou abençoar essa casa novamente. Ele obedeceu, vamos liberar paz. É assim, se você perdoar, você vai ser perdoado. Então pessoas vivem a vida inteira retendo o perdão e depois não sabe por que está tenso, está mal, está doente, falta de perdão. Uma terceira coisa para a gente pensar sobre essa história de José é que José foi proativo. O que significa isso? Ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Proatividade, ele tomou a iniciativa, entendeu? Ele foi até os seus irmãos, revelou a sua identidade, se emocionou, abraçou, falou quem ele era, beijou a cada um deles. Foi ativo no perdão. A família madura perdoa e reconstrói relacionamentos. Não fica só no perdão, não, vamos reconstruir. Precisa ter essa intencionalidade. Um prédio que foi derrubado, vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Olha a atitude de José, ele reconstruiu isso com seus irmãos. Foi intencional. Ele quis fazer isso, entende? Proatividade. Então, recomeços são movidos por intencionalidade, reconciliação proativa.
Você precisa querer. José não apenas perdoou, ele chamou seus irmãos para perto. Inclusive ele falou, vai lá e chama o pai, chama todo mundo, chama os netos, chama geral e traz a caravana toda para cá, porque eu vou cuidar de vocês. Não houve só perdão, houve proteção, provisão, cuidado. José pastoreou a sua família. José foi um homem mesmo, protetor, aquele que provê, aquele que protege, aquele que cuida, apontando para Cristo. De maneira plena, nós vamos entender isso. Então, o perdão que vem de Deus sempre busca reconciliação na prática. Não tem como ser de Deus e no final das contas as coisas não se resolverem. Então não foi perdão. Quando o perdão é de Deus, é ministrado ao seu coração por meio do Espírito Santo, as coisas vão se arrumar, vão se ajeitar, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está conduzindo as coisas. Veja, foi Deus, sempre é Deus. É isso que a gente tem que entender, não é? O terceiro aspecto, a família que perdoa de verdade se reconstrói em amor, que é esse aspecto que eu falei. Reconciliação envolve proximidade. Proximidade. Ah, pastor, eu perdoo, mas eu quero distância do sujeito, da fulana. Eu entendo que às vezes não vai ser como antes. Nem sempre dá para ser como um dia já foi. É possível? Sim. É possível sim. Mas ser como era antes não vai ser. Pode ser diferente, pode ser redentivo. Mas se eu não quiser proximidade, aí é impossível. E é isso que você precisa entender. Se eu não quiser proximidade, é impossível. Eu já tive problemas com pastores, amigos. Ficamos anos sem conversar. Mas houve perdão. Conversamos, houve perdão. Está tudo bem, a gente troca o WhatsApp, a gente se conversa. Porque a primeira coisa que eu pude falar é, se a gente é ministro da palavra, a gente tem que ensinar a reconciliação. Se a gente não se perdoar, se a gente não buscar isso, como que a gente pode subir para pregar? Foi essa conversa que a gente teve. E a partir daí a gente foi se aproximando. É como era antes? Não. Mas hoje a gente já conversa, a gente lembra algumas coisas, às vezes a gente até dá risada de algumas coisas. Mas teve que ter iniciativa, buscar a reconciliação e entender que é um mandamento, eu tenho que perdoar. Certo? Então a gente precisa entender que perdoar é reabrir caminhos. Sabe, quando a gente vai aqui nas 3 pistas, de domingo está fechado, perdoar é tirar os cones ali, ó, liberar o fluxo. Vamos abrir o caminho. A gente precisa viver. A vida precisa fluir. É assim que tem que ser. E pode ter certeza que comigo mesmo, quando houve essa reconciliação, muitas coisas boas aconteceram. É mais fácil pedir perdão. Você acha que a gente não briga no conselho? A gente troca as farpas direto. Mas a gente se perdoa. E por isso que a gente é uma liderança forte. A gente olha um para a cara do outro, fala, vou pegar a luva de boxe lá. Aí o outro, eu também. Isso aqui já tira uma, dá risada, se perdoa. É assim que tem que ser. A gente tem que entender que no fundo a gente não é inimigo. E você, marido, mulher, tem que olhar um para a cara do outro e falar, a gente não é inimigo. O que quer nos destruir se chama pecado. Orgulho, que é pecado. Certo? Que é o inimigo que planta isso nos nossos corações, na nossa natureza caída. A gente não é inimigo. Gente, a gente não é inimigo. Eu não sou inimigo de você quando eu falo a verdade em amor por meio da palavra. Eu não sou, é muito pelo contrário, você tem que ver eu como um amigo. E o teu cônjuge também, não é teu inimigo. O teu filho, teu pai, tua esposa, não é inimigo. Vocês não são, nós não somos inimigos. Isso é o inimigo que coloca entre nós. Toda divisão, toda contenda. Certo? Então perdoar é reabrir caminhos, é sair da defensiva. É convidar o outro, vamos construir junto, vamos fazer acontecer. Vamos para cima, vamos reconstruir esses laços. Vamos passar por cima de tudo que está errado, vamos para frente.
precisa ter os dois lados querer. Aí acontece. Então perdoar, olha lá, é dar o primeiro passo. É escolher a proximidade em vez da distância. É querer estar perto, mesmo sabendo do passado. Mas se você entende que Deus está trabalhando, certo? É restaurar relações por meio do amor, mesmo com memórias dolorosas. Mas aí você entende, Jesus me perdoou. Sabe quando aquela memória difícil vier bater em você? Aquela memória que vem, eu não vou suportar, pastor, vai. Sabe por quê? Porque você foi perdoado também. Você ofendeu e ofende a santidade de Jesus todos os dias, e mesmo assim você é perdoado todos os dias. É o evangelho que vai trabalhar na tua mente ao ponto de você conseguir perdoar. Porque se você não entende o que é o perdão de Deus, você não vai liberar perdão na prática. Esse é o diferencial do cristão, do verdadeiro perdão. Você entende o que Jesus fez por você, e então não tem como você não fazer pelo outro, pelo cônjuge, pelo pai, seja quem for. Por quê? Porque Jesus nos perdoou sem a gente merecer. E isso é graça. Então entenda, perdão em última análise ao seu cônjuge, ao seu chefe, seja quem for, é graça que você libera. Do latim, perdão é perdonare. Eu estou doando, é graça. Não é você que recebe. Eu fui o ofendido. Você é o ofendido que libera. Você dá aquilo que você tem. Se você tem Jesus, se você tem amor, se você tem graça, você vai liberar isso. Então não adianta você achar, como diz os estudos, que reter perdão vai ser bom para o outro mudar. Esquece. Porque não vai mudar. Só vai mudar se você o constranger e se o Espírito Santo entrar na vida dessa pessoa. É assim que a gente muda. Você quer de fato fazer o bem para outra pessoa? Perdoe e ore por essa pessoa. Comece orando para aquela pessoa que te ofendeu. Você vai ver como já vai quebrando aquela mágoa. Você quer ver como está teu nível de espiritualidade? Comece a orar por aquela pessoa que te arrebentou. Comece a orar, faz esse desafio. Coloco isso para você. Comece a orar por aquela pessoa que te dilacerou o coração, a tua vida, a tua história. Sei lá, que te roubou dinheiro, não sei, que te traiu. Ore por essa pessoa. Você vai ver se é crente mesmo ou não. Jesus já falou isso, não é? Que benefício, que glória que há a gente a perdoar aquele que é amigo, orar por aquele que está junto da gente. Agora, orar pelos aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, aí que nós vamos ver o nível da nossa santidade, da nossa espiritualidade, o quanto a gente é parecido com Jesus. Então veja, a família madura é aquele que se ajoelha aos pés da cruz e diz, olha o pensamento da família madura: se Cristo me perdoou, eu também posso, eu vou perdoar. Isso é evangelho. É fácil? Não. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Se depender de nós, a gente passa com o carro por cima. Dá ré ainda. Vamos falar a verdade, não é? Não sobe o sangue? Se sobe. Vixe. Imagina eu, italiano, nervoso. A pessoa me faz mal, eu já quero passar por cima. Só que aí eu falo, opa. Eu não sou movido pelas minhas emoções. Eu sou movido pela cruz. E a cruz fala, perdoa. Vontade dá. Mas aí eu falo, Deus, me ajuda. Espírito Santo, me segura. Segura a minha língua. Segura as minhas atitudes. Lógico que é difícil, gente. Ninguém está falando que é fácil perdoar. Nós estamos falando que é possível em Jesus. É diferente. E que devemos perdoar. Por isso que é uma escolha difícil, mas é possível. José aponta o perdão de Cristo, você consegue perceber? José abraçou a sua família, Jesus nos abraçou. Consegue perceber? José aponta isso, Cristo nos perdoando. Na cruz, Jesus não apenas falou de perdão, ele não trouxe ali uma palestra de perdão, ele fez, ele perdoou, ele se entregou. Isso é perdão. Jesus de fato fez o que tinha que ser feito
proatividade, em amor a nós, a mim e a você, a igreja. José foi vendido pelos seus irmãos, Cristo por Judas. Olha para você ver o paralelo, certo? José usou sua posição para salvar sua família, Jesus para salvar o cosmos, a igreja, o mundo, não para punir. José também não puniu, Jesus também não puniu. Mas ele foi punido pelos nossos pecados. E é isso que nós temos que entender, né? Jesus da cruz, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes. Esse é o maior ato de perdão da história. Aqueles ladrões estavam nos representando ali. Você consegue perceber? Esse é o maior ato de perdão. Famílias maduras não escondem o passado. Elas o redimem por meio da graça, porque Jesus nos habilitou ao perdão. E nós precisamos entender isso. Famílias curadas não nascem da perfeição, mas de corações que decidiram amar mais do que punir. A maturidade da minha família e da tua família está na intencionalidade de você amar mais do que punir. É assim que a gente vai passar por cima de qualquer problema. Mas hoje eu quero também apresentar algumas coisas práticas para nós. Então, como resolver conflitos? Sem ferir. Olha como as 3 linguagens do perdão. Eu errei. Ah, gente, mas como é difícil alguém falar isso. Como isso mexe com o orgulho de muita gente. Mas é preciso falar. Eu errei. O quanto você é orgulhoso vai estar aí, ó. Ou o quanto você está entendendo. Eu errei. Me perdoa. Olha que frasezinha curta, mas você não tem noção do efeito que isso traz. Eu quero mudar. Provérbios vai dizer assim, olha lá, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Sabedoria bíblica para nós. Eu errei. Pensa nisso. Não tem fórmula mágica, não. É isso. Eu errei. Me perdoa. Eu quero mudar. Eu vou mudar em nome de Jesus. É assim. Conflitos, gente, não são em si o problema, é o como a gente lida com eles que é o problema. Se eu não sei lidar, a dureza do nosso coração, o nosso pecado vai estragar tudo. Então entenda, maturidade não é evitar o confronto, é saber lidar sem se machucar. Isso é maturidade. É saber a hora de falar, saber a hora de, agora eu vou ficar quieto. Agora eu vou, agora eu volto. Esse jogo de cintura. Enfrentar, conversar, o tom, o tempo, o lugar, o peso da conversa, tudo isso ajuda. E a gente precisa buscar em Deus essa maneira de poder conversar. Então pare de fugir também da conversa difícil. Se precisar se sentar para conversar, encare de frente. Não fuja. Encare, senta, vamos conversar. Chama para conversar com respeito. Chama para conversar. Escuta, né? Escuta ativa. Escuta mesmo, de verdade. É assim que a gente consegue resolver. Então, para a gente refletir aqui, ó, quem na sua família precisa ouvir um me perdoa vindo de você? Pensa aí. Talvez alguém precise ouvir. Você me perdoa? Não seja tão durão, tão durona. Dá uma amaciada aí com quem precisa. Tá bom? Pensa nisso aí. Existe algo que ainda te prende ao orgulho ou à mágoa? Tenta nomear isso. Dê nome. Tem algo que te deixa magoado, que ainda, né, ou te prende?
Peça para o Senhor tirar isso do seu coração. É um exercício, gente. Faça isso. Você está levantando pontes ou construindo muros nos seus relacionamentos? Como tem sido a tua caminhada? Isso vai dizer muito sobre se você está perdoando ou não. Se ao tempo todo você só está levantando muro, só criando barreiras, você não tem um coração perdoador. Então pensa nisso. Construa pontes. Vai derrubando as barreiras. Pensa nisso. Onde eu falei isso para um irmão, ele falou, por isso que eu canto aquele hino. Pois contigo saltarei muralhas. Eu falei, cria vergonha na sua cara, quebra a barreira, rapaz. Não é sobre isso que o hino está falando, né? Ai, gente. Crente malandro tem resposta para tudo. Aprende isso. Eu já ouvi cada uma como pastor. E a quarta aqui, ó. Se o perdão se tornasse rotina familiar, como que seria a sua casa? Será que seria mais leve? Será que as tuas emoções não seriam mais redimidas? A tua casa? Gente, a gente precisa aprender a perdoar mais. Essa é uma verdade. A gente precisa aprender a colocar o perdão na nossa rotina. Perdoar mais rápido. Mais rápido. Não segura, não. Perdoar é imitar o caráter de Deus. Reter o perdão é negar tudo isso. Reter o perdão é negar tudo isso. Família madura, perdoa. Abaixa tua cabeça, vamos orar.